Bem, vamos lá. Vamos dar início ao nosso estudo das sequências, né? Também conhecido como progressões. E aqui eu estou citando alguns exemplos para a gente poder começar esse nosso trabalho, tá? Uma coisa importante é você verificar e ficar atento que nem sempre vai aparecer só números. Podem aparecer letras, podem aparecer figuras. Então você tem que estar preparado porque a variedade, a gama de opções que a gente tem em concurso público é muito grande. Então, inicialmente eu coloquei uma sequência que de repente você vai parar e falar assim, espera aí, qual é a lógica dessa sequência? Tá? E isso é o mais importante. No estudo de qualquer sequência, independente dela ser formada por números, letras ou figuras, você tem que entender qual é a lógica do desenvolvimento daquela sequência, qual é a regra que define o desenvolvimento daquela sequência. Mas de repente, se o problema pedir para você qual é o próximo termo da sequência, você conseguir responder. Então aqui, de propósito, eu peguei e coloquei uma sequência aleatória. Tá? Tem como você desenvolver uma questão pedindo o próximo termo de uma sequência aleatória? Não. Mas coloquei de propósito aqui para você perceber o seguinte, isso aqui não deixa de ser uma sequência, tá? Só que isso aqui é o único caso que você não tem como desenvolver uma questão. Só ela não tem lógica, né? Na matemática tem um exemplo clássico que é o número π, né? O famoso número irracional π é o 3,1415 e assim vai. Se você pegar todos os números depois da vírgula do π e tentar entender a lógica ali, você não vai conseguir, você vai ficar dias, meses, anos, e você não vai conseguir verificar uma lógica. Embora muitos acreditem que tem uma lógica no número π, você não vai conseguir enxergar essa lógica, ok? Então, sequências aleatórias não tem como você desenvolver uma questão de lógica. Agora, analisa essa sequência aqui de baixo. Se você analisar com calma essa sequência, você vai perceber o seguinte, ó. A soma de dois termos dá o próximo. Então aqui, ó, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, e assim vai, ó. Olha aqui, 5 mais 8, 13, ou seja, se essa aqui fosse uma questão de matemática, né, de lógica de concurso, que pedisse para você completar o próximo termo da sequência, qual é o número que você ia colocar aqui, gente? Ó, soma esses dois, 21, correto? Aliás, essa sequência é muito famosa, a famosa sequência de Fibonacci, né? Talvez seja a sequência matemática mais conhecida e a mais importante de todas. Tem uma lógica, ou seja, você pode tranquilamente se deparar com uma questão matemática de concurso em que ele pode pedir de repente para você completar o próximo número dessa sequência de Fibonacci, tá? Olha essa aqui de baixo. Essa de baixo também já caiu no concurso, uma sequência clássica e que deixou muita gente indignada, porque o aluno pega uma sequência como essa e fica tentando, durante muito tempo, verificar quais são as operações matemáticas, qual é a relação que existe entre esses números, só que não pode esquecer o seguinte, nós estamos fazendo um estudo das sequências para raciocínio lógico. Então você tem que verificar a lógica da sequência numérica, tanto com operações matemáticas, relações numéricas, como qualquer tipo de relação lógica, ok? E aí você vai verificar, de forma até surpreendente, que o próximo termo dessa sequência vai ser o quê? O 200. Por quê, professor? Porque esses aqui são todos os números, né, naturais que começam pela letra D. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19... Ou seja, qual é o próximo número depois do 19 que começa com a letra D? 200. Isso é lógica, raciocínio lógico, é lógica matemática, ok? Então você tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Mesmo sendo numérica, você não pode se pegar apenas nas operações, nas relações numéricas. Você tem que pensar em qualquer tipo de lógica que pode acontecer. Vamos para essa aqui. Se você analisar essa sequência, você vai perceber o seguinte, ó, a diferença dos termos está sempre sendo constante. Nesse caso aqui, a diferença está sendo sempre de quanto? Do número 4, ó. Mais 4, mais 4, mais 4, sempre a diferença está dando 4. Ou seja, se eu pedir para você calcular qual é o próximo termo dessa sequência, você teria que colocar o quê? 27. Opa! Lógica bem famosa. Isso aqui é a nossa famosa progressão aritmética. Gente, sempre que você tiver uma sequência matemática, numérica,
em que a diferença dos termos for um valor constante, nós temos uma sequência, nós temos uma progressão e nós chamamos ela de progressão aritmética ou abreviando de PA, ok? E uma muito parecida é essa aqui de baixo. Professor, qual é a lógica dessa sequência? A razão desses termos está sendo constante. Como assim razão? Se você pegar qualquer número e dividir pelo anterior, vai dar sempre o mesmo valor. Aqui, quanto é 16 dividido por 8? 2. Quanto é 32 dividido por 16? 2 também. Ou seja, gente, a gente sempre para sair de um número e ir para o próximo, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar por 2. Ou se você quiser voltar, basta você fazer o quê? Dividir por 2. Então, peraí, sempre que você tiver uma sequência em que a diferença dos termos for constante, você tem uma progressão aritmética. E sempre quando você tiver uma sequência em que a razão dos termos, ok? Fração, né? For constante, você vai ter o quê? Uma progressão geométrica, ok? Então, por exemplo, se você pedisse qual é o próximo termo dessa sequência, para avançar, nesse caso, você teria que fazer o quê? Multiplicar por 2. E aí você ia chegar no 128. Gente, muita atenção para essas duas sequências, principalmente essa aqui. Embora essa aqui também seja muito importante também para concurso. Mas a progressão aritmética é a queridinha de concurso público. Ela vai aparecer demais. Lembrando sempre que as outras sequências também podem aparecer. A lógica dessas sequências que podem aparecer, elas podem ser muito variadas. Essa aqui é uma sequência muito usual, tá? A progressão aritmética, a diferença dos termos ser constante, mas você tem que estar preparado para qualquer outro tipo de sequência. É claro, não vai acontecer você se deparar com uma sequência aleatória. É impossível você conseguir desenvolver uma questão em relação a isso, tá? E outra coisa importante, falou de progressão aritmética, preste atenção, porque não precisa necessariamente ser uma sequência crescente, como nesse caso aqui. Ela pode ser decrescente, inclusive ela pode ter trabalhar com valores fracionários, ok? Então a gente vai trabalhar individualmente agora a progressão aritmética, tá? E depois a gente vai trabalhar questões matemáticas que podem aparecer com uma lógica qualquer, inclusive com figuras. Tudo bem? Bem, vamos trabalhar especificamente na progressão aritmética. Lembrando, a progressão para ser aritmética, a diferença dos termos tem que ser constante, tá? Aqui, estou destacando 5 termos e deixando bem claro, a diferença dos termos continua aqui sendo constante em todos os casos. A diferença, inclusive, está sendo de 4 unidades. Então, vamos colocar elementos importantes aqui. Então, vamos chamar o primeiro termo de A1, ok? O primeiro termo, que é o número 1, nós chamamos de A1. O segundo termo, por exemplo, a gente vai chamar de quê? De A2, que é o número 5. O terceiro termo nós vamos chamar de A3 e assim por diante, ok? Então, se eu quiser generalizar e falar sobre um termo qualquer, nós podemos chamar ele de AN, tudo bem? Então, vamos chamar isso aqui de termo geral. Tudo bem? Gente, olha só. Uma coisa muito importante é você perceber o seguinte. Quando eu te dou uma sequência e afirmo que ela é progressão aritmética, tá? Você pode trabalhar com ela tranquilamente. Agora, é aquela situação. Se eu tenho uma sequência do tipo dessa aqui, ó, botar 2, 5, 8, 11, e chegar para você e falar assim, isso aqui é uma progressão aritmética, na verdade eu não posso garantir isso, tá? Eu não tenho como dizer se a diferença desses termos está sendo constante, não posso garantir que o próximo termo obrigatoriamente vai ter uma diferença de 3, como esse caso aqui. Agora, se o problema chegar para você e falar assim, se obedecendo a lógica que tem seguido dessa sequência, aí sim você pode afirmar, tá? Vamos só ajustar esse detalhe, porque matematicamente é muito complicado. Se chegar e garantir que com 4 termos, se a diferença desses termos vale 3, obrigatoriamente o quinto termo daqui seria, no caso aqui, valendo 14. Você não tem como garantir isso. Então, numa questão de matemática pura, o problema tem que afirmar que aquilo é uma progressão aritmética. Numa questão de raciocínio lógico, o problema tem que dizer o quê?
seguindo a lógica que essa sequência vem entendendo, aí você pode completar o próximo termo, tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar mais alguns elementos importantes. Gente, a razão, né, a diferença dos termos constantes, a gente chama de razão, tá? Razão matemática, que a gente vai chamar de Rzinho, tá? Só para você saber, o Rzinho é oriundo do quê? Já que é uma subtração para você conseguir verificar quanto é essa razão, toda subtração tem minuendo, subtraindo e resto, tá? Então por isso que a gente usa o Rzinho. Professor, o Rzinho não é por causa da palavra razão? Não, a palavra razão ela serve, por exemplo, para PG também, tá? Que inclusive a palavra razão ela casa muito mais para progressão geométrica, já que é uma fração. Então o Rzinho é um elemento importante porque é a razão da nossa sequência, exatamente esse termo constante, né, que é a diferença de um termo para o outro. Então, para você conseguir chegar numa razão, basta você pegar qualquer termo e subtrair do anterior, né? Então você pode dizer, por exemplo, 13 menos o 9 dá 4, pronto, chegou na tua razão, correto? E generalizando, você pode dizer que o AN é um termo qualquer menos o seu antecessor. Como é que você chama o antecessor? AN menos 1, tá? Fica sempre subscrito esses índices aqui. Isso aqui também vai dar nossa razão, e essa razão geralmente a gente vai usar o Rzinho minúsculo, certo? Tudo bem. Vamos para a situação aqui. Teria graça se eu chegasse para vocês e falasse assim, qual é o sexto termo dessa sequência? Não, a questão ficaria muito fácil. Você consegue verificar que a razão, a diferença constante desses termos vale 4. Então aqui você não teria dificuldade de dizer que o próximo termo seria 21. Agora, já ficaria muito mais interessante se eu chegasse e falasse assim, gente, olha só, tem 5 termos nessa sequência, nessa progressão aritmética, correto? Qual seria o 20º termo dessa sequência? Aí sim, aí nós já teríamos uma questão interessante. Professor, mole, é só a gente ir somando 4 a 4, né? Já que a razão é 4, vai somando 4 até chegar no 20º termo. Não, você não vai fazer isso, tá? Até porque se o problema quiser complicar a tua vida, ele não vai pedir nem o 20º, ele vai pedir o 100º. E aí você não vai perder esse tempo todo fazendo isso. Então vamos lá, vamos aprender como é que a gente faz para chegar num termo geral, correto? Tem uma fórmula para isso, professor? Tem. A fórmula, na verdade, ela vem para ajudar. Mas a fórmula ela não pode mascarar o teu conhecimento de progressão. Então para isso eu vou demonstrar a fórmula para a gente aprender a trabalhar as sequências, ok? Não adianta você simplesmente saber fórmula matemática, você tem que saber pensar o problema. Então vamos lá. Se eu tenho um termo e quero chegar no próximo, basta você somar a razão, certo? Então vamos fazer o seguinte, vou representar o A2 basicamente pelo quê? Pelo A1 mais a razão. Faz sentido isso? Se você tem o primeiro, soma a razão, você chega no segundo. O A3, por essa lógica, o A3 vai ser o quê, gente? O A2 mais a razão. Só que você pode fazer o quê? Em vez de chamar de A2, você pode chamar de quê? A1 mais R, não é a mesma coisa? Então você vai reescrever isso de que maneira? Ó? A1 mais R, fica o quê? A1 mais 2R. Tudo bem? Professor, não entendi. De novo, basta você pegar esse A2 aqui, ó, e jogar aqui. Então vai ficar A1 mais R, fica A1 mais 2R. Foi? Próximo. A4. O A4, pela lógica, vai ser o quê? O A3 mais a razão. Só que o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui em cima. O A3 não é isso aqui? Pega isso aqui e joga aqui. Então fica A1 mais 2R mais R. Fica o quê? A1 mais 3R. E aqui a gente já começa a verificar uma lógica. Ó, A1, A2, A3, A4, AN. Vamos generalizar. Sempre começa com A1. Sempre tem o sinal de mais. Sempre vai ter o R. Só que esse R vai estar sempre acompanhado de um número antecessor desse índice. Então isso aqui é 4, aqui é 3, isso aqui é 3, aqui é 2, isso aqui é 2, aqui é 1. Ou seja, então aqui eu vou chamar de quê? Isso aqui é N, eu vou chamar esse número de N-1. Repete o R. Acabamos de demonstrar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, correto? Então, gente, agora fica fácil. Se eu quiser chegar nessa sequência aqui
e pedir qualquer termo, qual é o termo que eu tinha pedido mesmo? O 20º termo, né? Então eu quero o A20. Agora ficou fácil, vamos lá. Olha para essa fórmula aqui. O A20 nada mais vai ser do que o A1 mais N-1, isso aqui é 20, N-1 vai ser o quê? 19 vezes R. Até aí tudo bem? Professor, o que eu tenho aqui? Vamos lá. O A1 eu tenho. Vale 1. A razão também eu tenho. Vale quanto? 4. Beleza? Quanto é 19 vezes 4? 19 vezes 4 dá 76. Com mais 1, 77. Tranquilo? Ou seja, nós simplesmente conseguimos, através de uma fórmula, chegar no 20º termo dessa sequência sem precisar desenvolver isso no braço. Tranquilo? Bem, vamos para outros casos de sequência. Agora a gente fala um pouco de casos com letras, tá? Uma coisa que é importante é o seguinte: o estudo de raciocínio lógico de sequências, ele é muito amplo e muito variado. Só que ele também é muito repetitivo, tá? As lógicas que aparecem em concursos, várias vezes elas voltam a aparecer em outros concursos. Então, geralmente, isso não existe grandes novidades, tá? Então, vou citar dois casos aqui que são recorrentes de aparecer em concurso. Essa aqui, por exemplo, que já caiu em concurso, pede para você descobrir qual é a próxima letra dessa sequência, ok? E aí, quando você tiver qualquer questão de sequência de letras, a primeira coisa, tá? Uma boa dica é sempre pensa nos meses ou no dia da semana, tá? É muito recorrente acontecer isso. Então, se você verificar a lógica dessa sequência, percebam vocês que ele não vai começar no início tradicional, janeiro, fevereiro, março, sempre ele pega um pedaço dos meses do ano e vai colocar. Então aqui nesse caso, ele forçou uma lógica do tipo maio, junho, julho, agosto, setembro. Essa era a letra do gabarito da questão, tá? E essa aqui, mais uma vez, ele não vai te dar o corriqueiro que aparece muito em calendários. Visualmente você está acostumado, né? Segunda, terça, quarta. Ele vai pegar um trecho dos dias da semana. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Inclusive, batia gabaritos iguais aqui, correto? Então, sempre que você pegar uma questão de letras, primeira coisa, para eliminar logo, você tem que fazer várias tentativas de raciocínio, você tem que tentar verificar as lógicas. Então, de cara, pensa em dia dos meses, tá? Nas letras dos meses, né? E nas letras das semanas. Dica corriqueira, né? Que aparece muito em questões de concurso, tá bom? Gente, se você pega uma questão de concurso público e vê que ela é de sequência, teoricamente você tem que torcer para cair ou no caso de PA ou no caso de PG, que são lógicas fáceis de você visualizar. A PA é a diferença constante dos termos e a PG vai ser a razão, né? Constante dos termos. Então verifica aqui, ó. Esse aqui é um caso de PG, tá? Qualquer termo dividido pelo anterior vai dar sempre um valor constante. Nesse caso aqui é o 2. Então vamos para os elementos importantes. O A1 aqui, o número 2, tá? Primeiro termo. A razão agora a gente vai chamar de Qzinho. Na PA era Rzinho, ok? Que era o resto, lembra? Minuendo, subtraindo e resto. Na PG vai ser Qzinho. Por quê? Porque tem um dividendo divisor quociente, tá? Porque tem esse Q aí. Nesse caso, coincidentemente, vai bater. 2 também. Aqui, ó. A razão é 2. Está coincidindo com a 1. Termo geral, né? Nesse caso aqui, sempre lembrando, ó, é muito importante você saber reconhecer numa questão o que ele está pedindo. Isso aqui é o N, né? É o número de termos. Também é muito importante em questões. Professor, uma PG, a gente pode fazer aquela pergunta que a gente fez na PA, qual é o 10º termo dessa sequência? Pode, e não precisa fazer no braço, tem formulazinha para ela também. Qual é a lógica da fórmula? Vou fazer a demonstração da fórmula para a gente poder aprender a trabalhar com as sequências. Todo termo
para chegar no antecessor, você tem que dividir pela razão, não é isso? E para o posterior, você tem que multiplicar pela razão. Se aqui é a razão 2, você está no 4, dividiu por 2, chegou no anterior. Multiplicou por 2, chegou no posterior. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o A2, ele nada mais vai ser do que o A1 vezes a razão. Tudo bem? Se você pegar o A3, ele vai ser o A2 vezes a razão. A2 vezes a razão dá o A3. Nesse caso, a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez na PA. Em vez de chamar isso aqui de A2, eu vou chamar de A1 vezes Q, que é a mesma coisa. Então vai ficar A1 vezes Q vezes Q dá o quê? A1 vezes Q ao quadrado. Beleza? Vamos para o A4. É o A3 vezes a razão. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Ó. Em vez de chamar de A3, eu vou chamar de Q? A1 vezes Q ao quadrado. Então vai ficar 1 vezes Q ao quadrado vezes Q dá o quê? A1 vezes Q ao cubo. Opa, já tem uma lógica aqui, ó. A2, A3, A4, vou generalizar a N. Igual, sempre começa com A1, sempre multiplica pela razão, só que o expoente sempre vai ser um número anterior ao índicezinho. Então isso aqui é N, aqui é o quê? N menos 1, acabou. Acabamos de demonstrar a fórmula de um termo geral da PG, correto? Professor, quero descobrir o 10º termo dessa sequência, tem que fazer no braço. Simples, usa a fórmula. Chama de A10. Joga na fórmula. O A1 vai ser 2, vezes a razão, que vale 2 também, elevado a quanto? Elevado a 9. Multiplicação de potência na base, mantém a base e multiplica o expoente. Deu quanto? 2 elevado a 10, que é um valor não muito difícil de chegar, 1024, correto? Então se você fizesse no braço aqui, o 10º termo seria o 1024. Com essa fórmula, se pegar qualquer questão, verificou que é PG, ele pediu um termo muito lá na frente, com essa fórmula vai ser bem interessante você conseguir chegar no resultado. Tranquilo? Vamos lá, vamos para as questões de sequência de concurso. Primeira questão é a questão da ANAC de 2009, da banca da CESP, ok? Bem, vamos lá. Acerca de progressões e de funções, julgo os itens a seguir. Essa questão diz o seguinte: considerando que a tabela a seguir indica a quantidade de atrasos de voos em 6 aeroportos ao longo de 4 meses, é correto afirmar que a soma dos voos atrasados nesses 6 aeroportos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril formam, nesta ordem, uma PA decrescente? Olha a tabela aí. Ele está dizendo o seguinte: se você fizer a soma de todas essas linhas, vai dar uma PA decrescente? Gente, percebam vocês que só de bater o olho aqui, com certeza esse somatório, que eu não sei quanto é que é, e a gente não vai precisar calcular, com certeza vai dar maior que esse. Que vai ser maior que esse, né? E que vai ser maior que esse. Então decrescente a gente já sabe o que vai ser. Como assim, professor? É só você verificar, ó. Todos os números estão diminuindo. Então esse somatório aqui vai ser maior que esse e sempre vai ficar diminuindo. Então decrescente com certeza vai ser. E a dúvida passa a ser o seguinte, quer dizer, está no caminho da resposta ser certo. Mas a pergunta, o problema afirma, é uma PA, né? Decrescente a gente sabe que vai ser. Agora, vai ser uma progressão aritmética? A diferença desses termos aqui vai ser constante? Essa é a questão. E aí você, nesse momento você pensa assim, pô, vou ter que fazer a conta. Não, você não vai precisar fazer a conta. Basta verificar o seguinte: todos os números da primeira linha para ir para o segundo estão diminuindo de quantas unidades? De 5 unidades. Perceberam? Se me traz 5 aqui, sempre vai dar. E se você verificar, essa diferença vai ser sempre constante, né? Sempre diminuindo 5. Sempre diminuindo 5. Ou seja, a diferença da soma dessa linha para a soma dessa linha vai ser 5 vezes 6, vai dar 30 de diferença. Quanto é que dá os valores? Não interessa. Por quê? Com certeza a diferença desse termo para esse vai dar 30 unidades de diferença. 30 por quê? 5 para esse, 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 5 para esse. Ou seja, com certeza, eu não sei quanto é que vale esse valor não, vou chamar até de X, tá?
mas com certeza esse aqui vai ser x menos 30. E depois sempre vai acontecer isso. Ó. Esse aqui vai ser o x menos 60 e esse aqui vai ser o x menos 90. Sempre vai estar baixando de 30 unidades, 5 para cada um desses termos aqui. Então, com certeza, a resposta vai ser certa. Nós temos, sim, uma PA decrescente. Tranquilo? Bem, a próxima questão diz o seguinte. Vamos lá. Se os gastos em reais, questão em si agora, para a gente analisar certo ou errado, hein? Se os gastos em reais com previdência, justiça, seguro e infraestrutura correspondem, respectivamente, a 25, 20, 15 e 10% do custo social de 5,3 bilhões citados no texto, então os gastos com saúde, previdência, justiça, seguro e infraestrutura formam, nesta ordem, uma PA de razão igual a 265 milhões. Galera, uma coisa muito importante é você ficar atento, principalmente em questões da banca CESP, tá? É uma pegadinha. Se você perceber, você não precisa necessariamente calcular 25% de 5,3 bilhões, 20%, 15%. Basta você verificar o seguinte, a diferença desses percentuais está sendo de quantos por cento? Está sendo de 5%, não é isso? Essas são as porcentagens que aparecem. Tranquilo? Então realmente você tem uma progressão aqui em relação ao PA, né? A diferença está sendo constante. E está sendo uma diferença de menos 5%. Tranquilo? Lembra? Na aula de PA, eu falei, a razão não é necessariamente sempre positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser fracionária. Você tem que tomar cuidado com isso. O valor bate. Por quê? Porque o valor total não é de 5,3 bilhões, então tudo bem, né? Se você quiser 5%, 5% é mole, basta você pegar 10% e dividir por 2. 10% de 5,3 bilhões dá 530 milhões. É isso? Professor, como é que faz essa conta? Lembrando, 5,3 bilhões nada mais é do que esse número aqui, tá, gente? Isso é os 5 bilhões e 300 mil. Se você quer achar 10% disso, basta você dividir por 10. Na hora que você divide por 10, ó, esse zero sai. Se esse zero sai, vamos rearrumar esse número aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 530 e sobra mais 3 zeros. Formou o teu 530 milhões. Tudo bem? Isso seria 10% desse valor. 5% que eu quero é a metade. Pô, dividir por 2 isso aqui não é difícil. Dá quanto? 265 milhões. Até aí tudo bem? Percebam vocês que bate exatamente com o valor que está na questão. Agora, cuidado. Nós temos realmente uma PA de razão 265 milhões? Não. A gente tem uma razão de menos. Ó, ó o negativo aqui. Menos 265 milhões. Correto? Então, realmente, esses resultados aqui, se você substituísse esses valores, não interessa que valores são, tudo bem? Mas sempre ia dar uma defasagem de 265 milhões para menos. Então ela é uma PA decrescente. Uma PA decrescente ela não tem razão positiva, ela tem razão negativa. Ou seja, pegadinha. Tá? Ele jogou o valor certo, muita gente caiu nessa, porque se preocupou só com a questão da porcentagem. E esqueceu do conceito de progressão aritmética. Então, a resposta a essa questão é o quê? Errado. Próxima, questão 4, questão da FGV, tá? 2015.
Observe a figura a seguir, a sequência de quadrados e numéricos, da esquerda para a direita, com os números 1, 2, 3, 4, etc., até o 2015. Se você verificar na figura, por exemplo, nós temos 9 figuras, não é isso? 9 quadrados. Só que descarta esse último, porque esse último é igual ao primeiro. Então, na verdade, nós temos um bloco de 8 figuras. E elas vão seguir constantemente. Tudo bem? Beleza? A próxima que eu fizesse aqui, voltaria a ser essa. Então, blocos de 8, que vão se repetindo. Vamos lá. Ele quer o quadrado de número 2015. A gente vai fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez anteriormente. A gente vai pegar o 2015 e vai dividir por 8. Cuidado, perceberam a maldade na questão. Sempre tem pegadinha aí. Ele colocou 9 para te enganar. Tá? Esse último não precisava repetir. Então você vai dividir por 8. Vamos lá. Vamos à conta. 2015 dividido por 8. Vamos fazer aqui, ó. Vai dar 2, resto 4. Puxou, vai dar 5. Resto 1. Baixou 15. Vai dar 1. E resto 7. Tudo bem? Bem, gente. O que acontece aqui? Nós temos 251 conjuntos completos, como esse. E vão sobrar 7 elementos. Vai ficar faltando um só. Se você acrescentasse um aqui, ficaria divisível. Se você botasse 216, ia dar certinho 252 blocos de 8. Ou seja, são 251 blocos inteiros desse e sobram 7 quadradinhos desses que não completam um bloco inteiro. Então, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, presta atenção, hein? 251 vezes 8, isso daqui dá 8, 4, 16, 20. Dá 208, tudo bem? O 209 está aqui. O 210 está aqui. O 211 está aqui. O 212 está aqui. O 213 está aqui. O 214 está aqui. Olha o 215. Esse aqui. Olha para a figura. Vai ser a resposta letra B. Nem precisava fazer isso que eu fiz aqui. Isso aqui é só visualizar bem. Pelo teu resto você vai perceber. Com mais um, ou com menos um, na verdade, ficou o teu resto. Com mais um você completaria um bloco desse inteiro. Tá bom? Então, por esse resto aqui, eu vou dizer, se tivesse dado o resto 6, seria essa a resposta. Se tivesse dado o resto 5, tá? Daria essa. E assim vai. Então, lembra que eu falei? Essas questões vão aparecer muito em concurso. Você tem que dividir por esse número aqui. Esse número vai ser a quantidade de elementos do bloco. E aí, sempre você vai ter que ajustar a tua resposta em relação ao resto. Beleza?